Você acredita que nunca seria capaz de cometer um ato cruel, certo? Mas e se o contexto mudasse? E se de repente você se encontrasse em uma posição de poder absoluto, ou sob ordens diretas de uma autoridade inquestionável? Será que você ainda se manteria fiel aos seus princípios? Ao longo da história, pessoas comuns, cidadãos como eu e você, se viram cruzando uma linha sombria. Não eram monstros, mas se tornaram parte de algo monstruoso. O que será que leva alguém a cruzar essa linha? Será que somos todos capazes de fazer o mesmo? Esse dilema inspirou um dos estudos mais perturbadores da psicologia moderna. Em 1961, um psicólogo chamado Stanley Milgram se propôs a descobrir se pessoas comuns seriam capazes de obedecer ordens, mesmo sabendo que elas poderiam causar sofrimento a outros. E o que ele descobriu é tão perturbador quanto o próprio questionamento. Hoje, vamos mergulhar no estudo de Milgram e no experimento da prisão de Stanford, que juntos questionaram nossa noção de moralidade e a própria essência do que significa ser humano. Para entender o que motivou Milgram, é preciso voltar aos julgamentos de Nuremberg, que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial. Durante esses julgamentos, vários oficiais nazistas alegaram que cometeram atrocidades porque estavam apenas obedecendo ordens. A justificativa de que o ato de cumprir ordens anulava a responsabilidade individual levantou uma dúvida profunda. Até que ponto alguém, em qualquer parte do mundo, estaria disposto a seguir ordens de uma autoridade, mesmo que isso significasse violar seus próprios princípios morais? Stanley Milgram, um jovem psicólogo da Universidade de Yale, decidiu investigar essa questão. A ideia era simples. Ele queria testar a disposição das pessoas para obedecer uma figura de autoridade, mesmo que isso exigisse que causassem sofrimento a outra pessoa. O que ele não imaginava é que seu experimento se tornaria um dos estudos mais polêmicos e reveladores sobre a natureza humana. Em 1961, Milgram montou seu experimento com um cenário aparentemente inofensivo, mas cuidadosamente planejado para enganar os participantes. Ele recrutou voluntários e explicou que estavam participando de uma pesquisa sobre memória e aprendizado. Os participantes fariam um papel de professores e teriam a tarefa de aplicar choques elétricos em um aluno, toda vez que ele cometesse um erro em uma série de perguntas. Na verdade, o aluno era um ator e os choques não eram reais, mas as pessoas nos papéis de professores acreditavam que estavam aplicando choques reais e cada vez mais intensos, com níveis que chegavam a ser perigosos ou letais. O experimento foi conduzido em uma sala isolada, onde cada participante ficava sob o olhar de uma figura de autoridade. Um pesquisador com jaleco branco que apenas dizia "continue" quando o professor demonstrava hesitação. Com o aumento dos gritos e do sofrimento simulado do aluno, os professores ficavam cada vez mais inquietos. 195 volts. Dance. The experiment requires that you I know it continue. does, but that man is hollering in there, sir. As I said before, although the shocks may be painful, they're Yeah, not but I mean, dangerous. he's yelling in there. Mas ainda assim, 100% dos participantes chegaram a aplicar o choque de 300 volts. Choque esse indicado como intenso. E foi a partir desse ponto que o ator interpretando o aluno ficava em silêncio, simulando estar inconsciente ou até morto, o que tornava a situação ainda mais desconcertante para os professores. Apesar do desconforto e das dúvidas, aproximadamente 65% dos participantes continuaram aplicando choques até o limite máximo de 450 volts, seguindo as ordens da autoridade presente. Milgram ficou chocado com o resultado. Suas descobertas foram claras. A maioria das pessoas obedecia a uma figura de autoridade até o ponto de infligir dor extrema a outro ser humano. Esses participantes, pessoas comuns, demonstraram que a influência da autoridade pode anular a moralidade individual, especialmente quando acreditam que a responsabilidade de suas ações foi transferida para quem está no comando. Os resultados do estudo de Milgram causaram um forte impacto na comunidade científica e no público em geral. As pessoas começaram a questionar até que ponto a bondade e a moralidade são realmente inerentes ou se são condicionadas por circunstâncias externas. Se pessoas comuns, sem um histórico de violência ou comportamento cruel, puderam fazer algo tão perturbador, o que isso diz sobre a natureza humana? E até onde você, eu ou qualquer um de nós iríamos se estivéssemos no lugar deles? Esse experimento trouxe uma reflexão filosófica inquietante. Será que a moralidade é uma característica fixa da nossa personalidade ou é algo moldável, que pode desaparecer em determinados contextos? Essa pergunta abre espaço para outra. E se, ao invés de uma figura de autoridade, fosse o próprio contexto que incitasse comportamentos extremos?
Essa linha de questionamento motivou o psicólogo Philip Zimbardo, que, inspirado por Milgram, criou o experimento que ficaria conhecido como o experimento da prisão de Stanford. 10 anos após o experimento de Milgram, em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo criou um experimento que levaria as descobertas de Milgram a um novo e perturbador patamar. Ao contrário de Milgram, que focava na obediência à autoridade direta, Zimbardo queria entender como o próprio contexto de poder, mesmo sem um líder explícito, poderia transformar o comportamento humano. Ele projetou uma prisão simulada para investigar até onde pessoas comuns poderiam ir se estivessem em um ambiente que estimulasse a opressão. E os resultados foram tão chocantes que o experimento se tornou famoso no mundo todo. Zimbardo e sua equipe transformaram o porão da Universidade de Stanford em uma prisão improvisada, com celas, barras de ferro e câmeras para monitoramento constante. Ele recrutou 24 estudantes universitários mentalmente saudáveis, sem histórico de comportamento agressivo, que foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, guardas e prisioneiros. Nenhum deles havia recebido treinamento específico para esses papéis. E Zimbardo deixou claro que sem o uso da violência, os guardas teriam poder para manter a ordem, mas ele não deu orientações detalhadas sobre como fazer isso. Para aumentar o realismo do experimento, os prisioneiros foram abordados em suas casas pela polícia local, algemados, vendados e transportados para a prisão. Passaram por um processo humilhante de revista e despersonalização. Tiveram seus pertences confiscados, perderam seus nomes e receberam números para identificação. Os prisioneiros vestiram uniformes que deixaram suas pernas expostas e usaram gorros feitos de meia calça que imitavam carecas. Tudo para intensificar a perda de identidade. A intenção era clara, transformá-los em números. Para os guardas, Zimbardo providenciou uniformes e óculos escuros para dificultar o contato visual e criar uma barreira psicológica. Esses óculos conferiam aos guardas uma sensação de anonimato e, ao passar do tempo, alguns passaram a agir como se fossem personagens. Um guarda em particular, que foi apelidado pelos prisioneiros de John Wayne, criou um personagem sádico, abusando do seu papel para impor castigos humilhantes e forçar os prisioneiros a realizarem tarefas absurdas e degradantes. O experimento foi pensado para durar 2 semanas, mas em menos de 2 dias, os prisioneiros já demonstravam sinais de estresse emocional. Mas o pior ainda estava por vir. Os guardas começaram a usar punições psicológicas intensas para testar os limites dos prisioneiros. Eles forçavam os prisioneiros a fazerem flexões extenuantes. Durante as madrugadas, acordavam os prisioneiros repetidamente, privando-os do sono e criando um clima de terror psicológico. Em um momento perturbador, os guardas forçaram os prisioneiros a limpar vasos sanitários com as próprias mãos, sem nenhum tipo de proteção. E em outro episódio, até ameaçaram tirar seus cobertores, caso não obedecessem. Uma das táticas usadas pelos guardas era fazer com que os prisioneiros gritassem seus números de identificação repetidamente, até perderem a voz, reforçando a desumanização e a perda da individualidade. Alguns prisioneiros começaram a apresentar colapsos nervosos. Um deles, conhecido apenas pelo número 8612, teve uma crise emocional tão intensa que começou a gritar desesperadamente para sair. E o que Zimbardo fez? Inicialmente, ele acreditou que o prisioneiro estava simulando o colapso para escapar, e em vez de encerrar o experimento, ofereceu-lhe o papel de informante entre os prisioneiros. Após ele continuar a sofrer sinais evidentes de trauma, é que Zimbardo o liberou. Mesmo após essa situação alarmante, o experimento continuou. O ambiente de opressão tornou-se cada vez mais insustentável, a ponto de os próprios prisioneiros começarem a aceitar aquilo como uma prisão real. Alguns até pediram liberdade condicional, negociando com Zimbardo, como se ele fosse um verdadeiro diretor do presídio. A profundidade da desorientação psicológica era tão extrema que muitos dos participantes esqueceram que poderiam abandonar o experimento a qualquer momento. Eles estavam presos, não fisicamente, mas mentalmente, pela intensidade do papel que desempenhavam. Zimbardo ficou tão envolvido no experimento que deixou de agir como um pesquisador e observador neutro. Ele permitiu que a situação fosse longe demais e ignorou os sinais de que os participantes estavam sofrendo psicologicamente. Foi necessário que Christina Maslach, também pesquisadora e então namorada de Zimbardo, confrontasse o psicólogo ao visitar o local e se horrorizar com o que viu. Ela o questionou: "O que você está fazendo com essas pessoas?" Esse choque moral fez Zimbardo perceber que o experimento havia ultrapassado os limites da ética e que precisava ser interrompido imediatamente, dias antes do previsto.
Quando o experimento terminou, restaram questões perturbadoras. Como pessoas comuns, sem histórico de agressão, foram capazes de atos tão cruéis em um espaço de tempo tão curto? Por que o poder e o anonimato parecem trazer à tona o pior das pessoas? E será que nós mesmos não agiríamos de forma semelhante caso estivéssemos nas mesmas circunstâncias? Esses experimentos revelam um aspecto sombrio da condição humana. A capacidade de agir de maneira completamente contrária à nossa moralidade, dependendo do contexto. Será que a bondade é apenas uma máscara que usamos quando não estamos pressionados? Ou somos na verdade seres moralmente maleáveis, que podem ser moldados pelo ambiente e pela autoridade ao nosso redor? Esses estudos nos fazem questionar a própria natureza da ética e da moralidade. Até que ponto você estaria disposto a ir em um ambiente onde as regras e papéis incentivassem um abuso? Os estudos de Milgram e Zimbardo não oferecem respostas definitivas, mas eles deixam um alerta. Precisamos entender o poder que o ambiente, a autoridade e o anonimato exercem sobre nós, porque no fim, a linha entre o bem e o mal pode ser mais tênue do que imaginamos. Mas e vocês já tinham ouvido sobre esses estudos e resultados perturbadores? Como será que você se comportaria nessas circunstâncias? Deixe aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois ajuda muito o nosso trabalho. Valeu e até o próximo vídeo.